São 3 da manhã, você abre os olhos. De novo, a cama está quente. Você vira para o lado, ajusta o travesseiro, fecha os olhos com força, como se pudesse mandar o sono voltar, mas ele não volta. O coração está um pouco mais acelerado do que deveria estar. Nada alarmante, só acordado. Você olha para o teto, escuta a casa, o silêncio que de repente tem barulho, aquele zumbido surdo da madrugada que parece mais alto do que qualquer outro horário. Você pensa, mais uma vez, e a noite que deveria ser descanso vira espera. Você começa a contar as horas, calcula quanto sono ainda dá para aproveitar se adormecer agora. Faz as contas no escuro, e as contas nunca saem certas. Às vezes o sono volta em 40 minutos, às vezes não volta mais. E quando o dia amanhece, você levanta com a cabeça pesada, não cansado de ter feito muito, cansado de não ter descansado. Tem uma diferença, e quem vive isso todo dia sabe exatamente qual é. Isso não é coincidência, não é fraqueza, e não é simplesmente da idade. Pelo menos não da forma que a maioria explica. Existe uma razão específica pela qual homens acima de 60 acordam nesse horário, e existe algo que você pode tomar ainda esta noite para mudar esse padrão. É o que eu vou te mostrar agora. A razão pela qual isso acontece é mais específica do que você imagina, e entender esse mecanismo é o que muda tudo. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que homens acima de 60 têm um padrão muito específico de despertar noturno, geralmente entre 2h30 e 3h30 da manhã, e que esse padrão responde bem a uma intervenção nutricional simples, que a maioria nunca considerou. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente o que está acontecendo durante esse despertar, os 3 mecanismos que a maioria desconhece e o que você pode fazer a respeito ainda esta noite. Mas antes de chegar ao ingrediente, preciso te mostrar o que está acontecendo no seu sono, porque sem entender isso, qualquer solução vai parecer aleatória. O sono tem ciclos, como ondas no mar. Nas primeiras horas da noite, essas ondas são altas e profundas. É quando o corpo faz a maior parte do reparo, a memória consolida, os tecidos se regeneram, o sistema imunológico trabalha. Você dorme de verdade. Depois dos 60, essas ondas ficam mais baixas, mais superficiais. O sono profundo, aquela fase densa, restauradora, onde nada te acorda, ocupa uma fatia menor da noite. E o sono leve, onde qualquer coisa pode interromper, ocupa mais. Qualquer barulho, qualquer leve desconforto, qualquer sinal interno que o corpo manda, basta para acordar. E quando você acorda no meio de uma onda rasa, o caminho de volta para as águas profundas é muito mais longo do que era antes. O que antes levava 5 minutos, agora leva 40. Ou não acontece mais naquela noite. Isso não é fraqueza, é biologia. E é biologia que pode ser apoiada. A melatonina ajuda a adormecer, mas não necessariamente a permanecer dormindo nas fases mais vulneráveis da madrugada. O chá de camomila relaxa, mas seu efeito se dissipa em poucas horas. O banho quente acelera o início do sono, mas não altera a arquitetura dos ciclos noturnos. Nenhuma dessas soluções está errada. Elas simplesmente não foram feitas para o problema específico do despertar às 3 am. Para isso, pesquisas indicam que o corpo precisa de algo diferente, e é exatamente sobre isso que preciso te alertar. Me conta nos comentários. Você acorda no meio da noite ou tem dificuldade para adormecer?
E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Preciso te alertar sobre o que está por trás desse despertar noturno específico que afeta tantos homens acima de 60 e sobre o que você pode fazer ainda esta noite para finalmente interromper esse padrão. O ingrediente central deste vídeo é a glicina, um aminoácido simples, natural, presente em vários alimentos e disponível em forma de suplemento em pó. A glicina não é um sedativo. Ela não age como a melatonina, que simula o sinal hormonal do entardecer. Ela age de uma forma diferente, e é exatamente essa diferença que a torna relevante para o problema específico do despertar às 3 am em homens acima de 60. Pesquisas indicam que a glicina atua em receptores específicos no sistema nervoso que regulam a temperatura corporal central durante o sono. E é aqui que a história fica interessante, porque a temperatura corporal tem um papel direto nos ciclos noturnos. Para permanecer nas fases mais profundas do sono, o corpo precisa manter a temperatura interna ligeiramente reduzida. Quando esse mecanismo falha, como pesquisas sugerem que ocorre com mais frequência após os 60, o sono se torna mais fragmentado e o despertar no meio da madrugada se torna mais provável. 3 mecanismos explicam como a glicina age nesse processo. Vou te mostrar cada um. O primeiro é a regulação térmica noturna. Durante o sono, o corpo executa um ciclo natural de resfriamento interno. A temperatura central cai levemente nas primeiras horas da noite, e essa queda é um dos sinais que o cérebro usa para aprofundar os ciclos de sono. Quando esse resfriamento acontece de forma eficiente, as fases profundas se sustentam por mais tempo. Quando ele é insuficiente ou irregular, o cérebro começa a surfar em fases cada vez mais rasas e a vulnerabilidade ao despertar aumenta. Estudos sugerem que a glicina contribui para esse processo de resfriamento central ao afetar os vasos sanguíneos na superfície da pele, facilitando a dissipação de calor corporal. Em termos práticos, isso significa que o corpo consegue atingir e manter a temperatura ideal para o sono profundo com mais facilidade. Para homens acima de 60, onde esse mecanismo já opera com menor eficiência do que nas décadas anteriores, essa contribuição pode fazer uma diferença real na qualidade dos ciclos noturnos. Não é um efeito sedativo, é um apoio a um processo que o corpo já tenta fazer, mas que, depois dos 60, precisa de um pouco mais de suporte. Quando essa base está mais estável, algo acontece em cascata. É o segundo mecanismo, e é o que explica por que tanta gente relata acordar mais descansada, não apenas menos vezes. Quando a regulação térmica melhora, as fases de sono profundo tendem a se tornar mais estáveis e menos interrompidas. Pesquisas com glicina documentaram que participantes relataram acordar com menos frequência durante a noite e sentir mais disposição ao acordar pela manhã. Não porque dormiram mais horas, mas porque as horas que dormiram foram de melhor qualidade. Para homens acima de 60, isso tem uma relevância específica. A pesquisa indica que nessa faixa etária, o problema raramente é não conseguir adormecer, é não conseguir permanecer nos níveis mais profundos do sono. A glicina, ao atuar nos mecanismos que sustentam essas fases, pode ajudar o sono a ser mais contínuo e restaurador, mesmo sem aumentar o número de horas na cama. Há um detalhe importante aqui: a sensação de descanso ao acordar, aquela leveza de olhar para o dia e sentir que o corpo está pronto, não depende apenas de quantas horas você dormiu, depende de quantas dessas horas foram passadas nas fases que realmente restauram. E essa é uma distinção que a maioria das abordagens para sono 60+
ignora completamente. Mas o terceiro mecanismo é o que conecta tudo e é o que explica por que isso funciona especialmente bem para homens acima de 60. Roberto tinha 67 anos e havia se aposentado há 2 anos. Por décadas, dormiu bem, acordava às 7 horas, descansado, pronto para o dia. Depois da aposentadoria e com o passar dos anos, algo mudou. Não era dificuldade para adormecer. Ele deitava, fechava os olhos e dormia em 15 ou 20 minutos, sem problema. O problema era às 3 da manhã. Todo dia, entre 3 e 3h30, os olhos abriam, o coração levemente acelerado, a cabeça imediatamente ativa, pensamentos sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Ele ficava deitado, esperando. Às vezes voltava a dormir em 40 minutos, às vezes não voltava mais. Com o tempo, Roberto começou a antecipar o despertar antes mesmo de dormir. Vou acordar às 3 de novo. O pensamento aparecia quando ele deitava. Isso criou um ciclo onde a expectativa de acordar tornava o sono ainda mais raso nas horas anteriores. Ele tentou melatonina, ajudou a adormecer mais rápido, mas não mudou nada nas 3 da manhã. Tentou chá de valeriana, efeito nos primeiros dias, depois sumiu. Parou de aceitar compromissos para a manhã seguinte porque sabia que chegaria arrastando. O filho comentou que ele estava com cara de cansado o tempo todo. Roberto concordou em silêncio. Antes de continuar, e porque o que vem a seguir é relevante para qualquer decisão que você tome, as informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. E quando esse ciclo se mantém ao longo do tempo, o terceiro mecanismo entra em cena. A glicina não cria dependência e não desenvolve tolerância da forma que muitos recursos farmacológicos desenvolvem. Isso é relevante porque muitos homens acima de 60 relatam que a melatonina ou outros recursos deixaram de funcionar com o tempo. O corpo se acostumou e a dose que antes ajudava não faz mais efeito. Com o uso consistente de glicina, evidências sugerem que o padrão de sono tende a melhorar progressivamente, não de forma explosiva na primeira noite, mas de forma acumulativa ao longo de dias e semanas. Isso acontece porque a glicina não substitui nenhum mecanismo natural do sono. Ela apoia o que o corpo já tenta fazer. Com o tempo, muitos relatam que o despertar às 3 am se torna menos frequente, menos prolongado, e que o retorno ao sono se torna mais rápido quando ele ocorre. Para homens acima de 60 que já perderam a fé em soluções depois de ver a melatonina parar de funcionar, esse aspecto, a ausência de tolerância, é especialmente importante. O efeito não diminui, ele se acumula. Estudos sobre glicina e sono têm investigado principalmente 2 aspectos: a qualidade subjetiva do sono, como as pessoas se sentem ao acordar, e marcadores objetivos como temperatura corporal e duração das fases de sono. Os resultados têm sido consistentes em apontar melhoras na sensação de descanso ao acordar e na redução dos despertares noturnos em participantes que usaram glicina antes de dormir. Pesquisas também exploraram a relação entre glicina e fadiga diurna, e os achados sugerem que, mesmo com o mesmo número de horas de sono, participantes que usaram glicina relataram menos sonolência durante o dia. Para homens acima de 60 que acordam às 3 am e chegam ao dia seguinte com a cabeça pesada, esse aspecto é particularmente relevante. Uma nuance importante:
Os estudos disponíveis têm amostras variadas e nem todos focaram especificamente em homens acima de 60. Pesquisas indicam que a resposta pode variar de pessoa para pessoa e que outros fatores de saúde podem influenciar os resultados. Por isso, o uso de glicina é mais eficaz como parte de uma abordagem de sono que inclui consistência de horários e ambiente adequado, não como solução isolada. Agora, o que você veio buscar? Como usar a glicina esta noite? A forma mais usada em pesquisas é a glicina em pó, dissolvida em água ou em uma bebida quente sem cafeína. A quantidade utilizada nos estudos geralmente varia entre 2 gramas e 3 gramas. Isso equivale, na prática, a aproximadamente uma colher de chá rasa. O momento indicado é entre 30 e 60 minutos antes de dormir, para que o efeito na temperatura corporal esteja ativo durante os primeiros ciclos da noite. A glicina não tem sabor marcante, é levemente adocicada, na verdade, e dissolve facilmente em líquido. Pode ser combinada com água morna, chá de ervas sem cafeína ou leite morno. Muitos optam por torná-la parte de um ritual noturno fixo, e esse ritual em si já contribui para o sinal de "é hora de dormir" que o cérebro precisa depois dos 60. O que evitar junto? Cafeína em qualquer forma, luz de tela intensa e refeições pesadas na mesma janela de tempo. Não porque invalidam a glicina, mas porque trabalham contra o mesmo mecanismo que ela apoia. Em relação à frequência, evidências sugerem que o uso diário e consistente traz resultados mais sólidos do que o uso esporádico. Não é preciso tomar para sempre, mas as primeiras semanas de consistência são onde a maior parte da mudança acontece. Pessoas com condições renais, hepáticas ou que usam medicamentos contínuos devem consultar um médico antes de iniciar qualquer suplementação, incluindo aminoácidos como a glicina. Nas primeiras noites, o que é comum observar não é a ausência total do despertar, é facilidade maior de voltar a dormir quando ele acontece. Isso já é um sinal de que o mecanismo está respondendo. Na primeira semana, muitos relatam que as noites sem interrupção começam a aparecer com mais frequência. No primeiro mês de uso consistente, evidências sugerem que o padrão geral de sono melhora, mais continuidade, mais sensação de descanso ao acordar, menos arrastamento durante o dia. Roberto, depois de assistir a um vídeo sobre sono em homens acima de 60, começou a dissolver glicina em água morna 40 minutos antes de dormir. Na primeira noite, acordou às 3 am como sempre, mas voltou a dormir em 20 minutos, e isso nunca tinha acontecido com facilidade. Na segunda semana, o despertar passou a acontecer em dias alternados. No segundo mês, havia noites inteiras sem interrupção. Não foi uma mudança da noite para o dia, foi uma mudança consistente que se acumulou. Roberto não sabe dizer o dia exato em que parou de ter medo de deitar, mas sabe que a manhã voltou a ser boa. Roberto poderia ter chegado a esse ponto muito antes, se soubesse o que você sabe agora. Imagine a primeira noite em que você usa a glicina antes de dormir. Talvez o despertar aconteça no mesmo horário, mas o retorno ao sono seja um pouco mais fácil. Esse é o primeiro sinal. Não é dramático, mas é diferente. Imagine a primeira semana. As noites em que o despertar não acontece começam a aparecer. Uma aqui, outra ali. Você não sabe explicar por que aquela noite foi diferente, mas foi. E isso não é sorte, é o padrão começando a ceder. E no primeiro mês, com consistência, o sono começa a ser mais contínuo. O dia seguinte fica mais claro. A cabeça que chegava pesada no café da manhã começa a chegar mais leve. A sensação de acordar derrotado,
aquela que você já considerou normal, inevitável, começa a dar lugar a algo que talvez você não sinta há algum tempo. Acordar descansado. Não é linear. Haverá noites melhores e piores, mas a direção é de melhora e começa esta noite. Testa esse hábito por 7 noites seguidas e volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou o Doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.